Sim. Bom dia a todos. Apenas uma pergunta muito simples para os meus produtores de frangos. Aqueles que estão localizados fora das grandes cidades, nas comunidades, em alguns distritos. Já se pensou ou já pensamos em como reduzirmos os custos de produção? Ou por outra, como é que nós podemos competir da mesma maneira com aqueles que fazem as grandes produções nas grandes cidades, onde as facilidades de aquisições são muito maiores? Olha, a minha experiência indica que há muitos jovens que começam com a atividade de produção de frangos, mas ao longo do tempo abandonam, reclamando sobre os custos, reclamando sobre o nível da competitividade que não está ao alcance deles. Tenho pouca experiência, sim, mas daquilo que eu vivi desde 2003 que estou lidando com a criação de frangos, há uma componente muito importante que nós podemos fazer como produtores. Produtores de pequena escala. Eu não estou a falar aqui de grandes produtores. Estou a falar de jovens que querem começar em sua atividade, não é? Para ganhar alguma coisa, para ter algum sustento, melhorando a sua situação econômica, a sua situação social. Como nós dissemos, não é? Que é bom que apostem em alguma coisa, em alguma atividade que não seja dependente, que os jovens não podem ser dependentes, não é? Então, a esse tipo de jovens, a esse tipo de produtores, a esse tipo de pessoas que estão relacionadas com a produção de frangos, este é o meu grupo-alvo. São aqueles que podemos partilhar algumas experiências. Uma das grandes experiências, ou um dos grandes desafios que nós temos nesta parte da indústria avícola, é mesmo sobre os custos relacionados com a produção de ração ou aquisição de ração. Você está localizado a 200, 300, 400 quilômetros em relação a onde compra os pintos, a onde compra a ração. Primeiro, a ração já é cara. E para você trazer essa ração até onde você faz as explorações também aumenta um certo valor. E chega-se um período em que os produtores acabam reclamando. Os frangos que vêm de fora são baratos em relação aos frangos que estamos a produzir localmente. Então, o que é que temos que fazer de forma coletiva e de forma muito rápida para ultrapassarmos esse cenário? Não é? Então, aqui temos duas prováveis soluções. Não é? Uma das soluções é tentar negociarmos com os fornecedores de rações para que numa primeira fase você compre, por exemplo, a ração A1 e ao longo do tempo você pode pedir comprar concentrado e em casa, neste caso, não é? Comprar aquilo que é o produto localmente disponível, concretamente o milho, para produzirmos a ração A2, que é mesmo na fase final, a partir dos 21 dias, não é? Em diante. Vamos ver que aí, sim, vamos começar a reduzir aquilo que são os custos de exploração. Não é? Então, penso que o senhor vai me levar uma cefa lá, aquela cefa que nós tínhamos feito furos. Não é? Então, eu quero mostrar que nós até podemos fazer A1 em casa. Podemos fazer até A2 em casa. Mas para minimizar os riscos, em jeito de começar, eu recomendo que, para aquele todo que está a começar, que não tem noção sobre o que exatamente o pinto precisa desde os primeiros dias, não é? Desde os primeiros dias da vida, chama-se Day Old Chicken, não é? Nas diferentes fases, em termos de proteínas, dos minerais, não é? Do cálcio, fósforo, mas outros elementos, aminoácidos essenciais, não essenciais. Então pode ser um pouco complicado numa primeira fase você formular as rações desde o princípio. Mas você pode comprar o A1, depois em casa, depois de atingir essa fase, vem que os pintos estão bons, onde eles começam a ter mais gasto é o A2. O consumo é 2, 3 vezes mais do que quando se trata de A1. Então, esse A2, que é a ração de crescimento e desenvolvimento, nós podemos exatamente reduzir os custos de aquisição
formulando em casa. A primeira opção, comprando concentrado. E tem duas maneiras. Podemos negociar com as empresas em função dos recursos localmente disponíveis. Por exemplo, se nós temos semente de trigo em casa, podemos falar com a empresa para formular um tipo de concentrado em que nós podemos aumentar semente de trigo em casa e podemos aumentar também a farinha, nesse caso, do milho em casa. Mas para não entrarmos com questões muito detalhistas, não é? Eu recomendo comprar-se o concentrado apenas em que só precisa o concentrado e o milho. E à medida que nós vamos crescendo, vamos aprendendo melhores alternativas e por aí adiante. Então, é esta metodologia que nós queremos debruçar nele. Agora, para aqueles que já estão avançados e têm alguma experiência, muitas das vezes, quais têm sido limitações? É que onde é que vamos moer esse milho? Porque se tu leva nas moageiras normais, as pessoas para moer 5, 6 sacos, é honoroso desmontar as cefas que estão lá, porque não sei o que, então o processo acaba sendo um pouco complicado. Mas se você tem um sistema pequeno em casa, não é? Por exemplo, podemos afastar um pouco aí, vamos ver um sistema pequeno como este, em que você tem aqui, não é? Podemos dizer que é uma moagera, não é? É uma moagera. Temos aqui, não é? Parte do moinho, onde tem os martelos, não é? Então, aqui temos aqui o motor, não é? Que produz, nesse caso, a força necessária para acoplarmos aqui ao nosso moinho, não é? Você pode fazer isso em casa, mas neste preciso momento, por exemplo, este não está a funcionar, é mais exigente. Exigente porque tem que acoplar um sistema de arrefecimento, tem que ter tanques de água, e o produtor também tem que saber explorar os recursos que tem para maximizar a sua produção. No meu caso, por exemplo, eu tenho aqui a multicultivadora, não é? Em que essa multicultivadora é usada para o trabalho do campo. Terminei o trabalho de campo, está no quintal guardado. E é mais prático porque este leva sistema de arrefecimento, não é? Leva sistema de água, tem bombas de água, já não precisa aquele sistema. Então, desacoplo aquilo, vou ligando este, não é? Agora, ao fazermos esse sistema, nós se queremos fazer, por exemplo, A1, é preciso que, pelo menos, compremos cefas como esta, não é? E aumentamos aqui aquilo que é o nível da furação, para que não saia farinha. E nós teremos uma granulação, não é, específica que pode ajudar os pintos numa primeira fase. Mas, neste preciso momento, não é que eu recomendo para aqueles que querem começar. Para aqueles que querem começar, naturalmente, tendo esse sistema, é só retirarmos a cefa, não é? E com o nível de aceleração que nós podemos fazer, ele já consegue fazer, não é, a trituração do milho para termos uma granulação, não é, recomendada para fazermos o A2, não é? Então, temos que também saber explorar os recursos que estão disponíveis, não é? Alguns têm tratores nos quintais que não fazem nada. Esses tratores podem ser acoplados a este tipo de mecanismo. Agora, aqui, por exemplo, nós mostramos que para nós sairmos da dependência, para nós sairmos ou reduzirmos os custos de produção, precisamos de apostar em fazer uma parte da ração, não é? Que é, nesse caso, particularmente o A2. Por que estamos a fazer esse tipo de ração? Imaginemos que você realmente está na zona, nas comunidades, está num sítio onde se produz muito milho. Onde um saco de concentrado, tu precisa 2 sacos de milho para fazer 3 sacos de ração. Então, você sai a ganhar nesse processo. E eu sou produtor e tenho muito milho em casa, os vizinhos produzem milho, os custos de produção de milho é muito barato. E aí estarei a reduzir os custos. Imagine que um saco de ração, neste preciso momento, está a custar uma média de 2.700 meticais. E esse saco está sendo comprado a 300 km. Para esse saco até chegar aqui, vai aproximar a 3.000. Mas alguém pode comprar o concentrado, por exemplo, a 3.500 ou 3.800. E o milho você está a comprar a 100 meticais, 150 meticais para fazer 3 sacos. Quanto dinheiro nós estaremos a economizar? Se nós formos a fazer assim, não vamos sim nos próximos dias reclamarmos que o frango que vem de fora é mais barato que o nosso frango. Sim, vai ser caro o nosso frango quando não optarmos por estratégias para reduzirmos os custos de produção. E não só, essas estratégias são muito boas. Por quê? Quando nós fizemos isto,
Ao invés de nós comercializarmos nosso frango, por exemplo, nestas condições locais a 320 meticais, o frango pode sair a 200 e tal meticais, 250 meticais. O que é que estaremos a fazer aí? Estamos a disponibilizar o frango a um custo barato, com recursos localmente feitos, sem muitos químicos, não é? Saudável, e as economias das pessoas vão fluir, porque com 500 meticais, pelo menos o indivíduo tem a possibilidade de comprar 2 frangos, não é? Dá para pelo menos por semana termos um frango em casa. Então, estaremos direto ou indiretamente contribuirmos para o bem das comunidades, para aqueles que são os benefícios socioeconômicos de todos os intervenientes no processo. Então, nós nos próximos vídeos, depois de triturarmos esta ração, naturalmente, vamos mostrar como é que nós podemos fazer essas misturas, porque alguns pensam que temos que ter maquinárias muito grandes, misturadoras industriais. Não, ao nosso nível. Estamos a falar aqui de produtores, 200 frangos, 500 frangos, 1000 frangos, até 2000 frangos. Podemos optar por essas alternativas. Então, eu tenho esse sistema muito simples aqui, não é? Em que depois vou mostrar como é que isto funciona e com mais tempo voltaremos aqui a falar. No caso concreto, eu tenho este sistema muito simples, não é? Ok? Então, nós acionamos todo o dispositivo, naturalmente estamos a adaptar. Esse aqui é do campo e estamos a adaptar para uma real situação aqui no terreno. Ok? Então, acionamos todos os dispositivos possíveis aqui. Ok? Então, Então, como nós vimos aqui, não é? É um processo muito rápido, não é? Todo produtor, todo inovador tem que saber maximizar os recursos que lhes rodeiam, não é? Não podemos ficar parados porque a minha motobomba não tem um sistema. Não, você tem alguma coisa que se aplica para o campo, também pode reaplicar esse efeito para atingir alguns objetivos. Aqui eu mostrei exatamente que em pouco tempo nós podemos triturar o nosso milho, não é? Que depois esse milho pode, nesse caso, nos ajudar para formular, seja A1 assim como A2. Mas neste preciso momento, vamos estar focalizados na produção de A2. Então, nos próximos vídeos, poderemos mostrar como é que nós temos feito esse processo. Então, não vamos ficar aí na sombra, sempre a reclamarmos sobre os custos de produção. Temos que criar sempre alternativas. Produzirmos um bom produto a um custo muito baixo, não é? Com qualidade, não é? Com produto com qualidade, no sentido de todos terem possibilidade de comprar esse produto. Aquele abraço aí, falamos nos próximos vídeos.